Fala galera, dando continuidade às nossas identidades importantes. Hoje nós vamos falar de uma identidade não peculiar, tá? Você com certeza deve saber a soma dos N números naturais, porque você já estudou, ou já tem um pouco de noção, da soma de uma PA. Hoje nós vamos discutir a soma dos quadrados dos N primeiros números naturais. Como que você vai ter ideias e estratégias para pensar exatamente na soma dos N quadrados dos primeiros naturais? Bom, para isso você já tem que ter em mente um pouco da noção do nosso binômio de Newton, né? E por esse motivo, na aula anterior, você já deve estar dominando um pouco da ideia das noções do binômio de Newton, porque nós vamos utilizar ele como ferramenta principal para o desenvolvimento dessa identidade importante. Em alguns casos, essa identidade importante, ela tem uma tendência maior de aparecer em vestibulares militares, em Olimpíadas, mas isso também não te dá, o direito de não conhecer essa identidade importante, porque se ela aparece, você já tem uma noção. E se você esquece da formulação dela, você pode fazer uma dedução, porque você já vai ter uma noção mental de binômio de Newton e de como ela foi desenvolvida. Vamos lá? Vamos dar início aí ao nosso desenvolvimento dessa identidade importante, que é a soma dos quadrados dos N primeiros números naturais. Vamos lá, né? Bom, para isso, lembre da seguinte ideia inicial. Primeiro, lá no nosso binômio de Newton, nós aprendemos a desenvolver, exatamente essa identidade aqui, ó. N mais 1 ao cubo, que é nada mais do que N ao cubo, mais 3 vezes N ao quadrado, mais 3 vezes N, mais 1. Usando um pouco dessa ideia e dessa identidade já desenvolvida lá do nosso binômio de Newton e entendida, que você agora sabe fazer o desenvolvimento de qualquer potência, pois o binômio de Newton te ensina isso muito tranquilamente. Logo, vamos usar a seguinte estratégia. Veja bem, eu vou escrever o número 1, ao cubo da seguinte maneira: 0 mais 1 ao cubo. E aí agora eu vou usar essa identidade aqui, que eu já conheço, que também é uma identidade importante. Bom, desenvolvendo, eu vou ter o quê? 0 ao cubo, mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 3 vezes 0, mais 1. Dessa mesma forma, eu agora vou fazer o desenvolvimento de 2 ao cubo. Só que eu vou escrever da seguinte maneira: 1 mais 1 ao cubo. Utilizando a minha relação de cima, eu vou dar a seguinte ideia de desenvolvimento: 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, mais 1. Da mesma forma, eu irei fazer para 3 ao cubo. Eu vou escrever da forma 2 mais 1 ao cubo. Utilizando a nossa identidade, nós teremos 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 1. E assim eu vou desenvolvendo sucessivamente, o 4 ao cubo, o 5 ao cubo, o 6 ao cubo e o N ao cubo, e assim eu vou até chegar onde eu desejo. E aí eu vou parar exatamente na seguinte identidade: N mais 1 ao cubo, que é aquela que eu estou usando como referência. Perceba que de 1 ao cubo, 2 ao cubo, 3 ao cubo, até N mais 1 ao cubo, eu vou ter exatamente N mais 1 termos, ok? Mas vamos desenvolver e abrir aqui um pouquinho dessa igualdade, nós teremos N ao cubo, mais 3 vezes N ao quadrado, mais 3 vezes N, mais 1. E aí agora nós vamos usar a seguinte estratégia. Vamos somar, essas duas igualdades.
somar dos dois lados, tá? Então, eu vou somar aqui essas igualdades, né? Quando eu somar, desse lado vai aparecendo a soma de tudo isso aqui, ó. A soma desses cubos, ok? Agora, desse outro lado, também vai aparecendo algumas somas de cubos, tranquilo? Desse outro lado, vai aparecendo uma coisa já interessante. Olha que bacana, já vai aparecendo aqui, ó. Já vai aparecendo aqui 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, n ao quadrado, agora todos eles multiplicados por 3. Eu não estou usando 0 ao quadrado como referência, porque 0 ao quadrado é 0, e, consequentemente, isso me dá, né, 0. Porque vezes 3 vai continuar dando 0. Mas aqui, quando eu colocar o 3 em evidência, nessa soma dessas parcelas, vai aparecer exatamente o que eu estou buscando, ok? Aqui, quando eu colocar o 3 em evidência na soma dessas parcelas, aparece a soma dos n primeiros números naturais, do qual tu já sabe porque tu já estudou PA. E aqui, quando eu somar todos esses uns, né, esses números uns que estão aparecendo aqui, como tem n mais 1 termos, porque eu estou somando n mais 1 termos, por que eu sei disso? Por causa desse lado aqui da igualdade, tá? Então, quando eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais 1 vezes, vai dar n mais 1, porque eu estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, n mais 1 vezes. Vamos fazer isso? Vamos começar a fazer? Só que veja, quando eu começo a fazer, olha o que é que acontece. Esse cara, como ele vai aparecer desse lado da igualdade, desculpa, e esse cara vai aparecer do outro lado da igualdade, é como se eu estivesse passando ele para cá, subtraindo. Então, eu consigo, ó, eliminar esse com esse. Ok? Eu também consigo eliminar esse com esse. Pelo mesmo motivo, eu também consigo eliminar esse com que está aqui, ó. E aí, recursivamente, eu vou fazendo e eliminando, né? Mas perceba que em algum momento eu vou eliminar esse n ao cubo com o cara que está aqui, que é o n ao cubo também, beleza? E aí, eu faço essa eliminação e nessa soma deste lado, deste lado, a única coisa que sobrou para você foi exatamente n mais 1 ao cubo, tá? Foi o que sobrou para você. N mais 1 ao cubo. E deste outro lado, o que é que sobrou para você? Sobrou exatamente, quando eu colocar o 3 em evidência, que eu vou colocar agora, ó, colocando o 3 em evidência, vai sobrar a soma que tu busca, que é a soma dos quadrados dos n números naturais. Ou seja, é 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais n ao quadrado. Que é exatamente essa parcelinha aqui, ó. Vendo? Essa parcela que vai aparecendo aqui, colocando o 3 em evidência, tá vendo? Ela aparece obrigatoriamente aqui. Já está começando a ficar interessante, porque está caminhando para o que você deseja. Tranquilo? Ok. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essas parcelas aqui, ó. Com essas parcelas que estão bem aqui, ó. Só que quando eu colocar essa parcela aqui, a soma delas, o que é que você vai perceber? Que isso aqui dá 0. Quando eu pôr o 3 em evidência, tá vendo que ele aparece em evidência aqui? Mais 3 vezes. Aí o que é que vai aparecer? 1, mais 2, mais 3, mais n. É a soma dos n números naturais. Tá? Então seria 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais n. Ok? E por fim, quando você somar 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, n mais 1 vezes, o que é que vai aparecer? Vai aparecer 1 que multiplica n mais 1. E aí agora a coisa começa a ficar interessante. Porque você chegou exatamente em 3 vezes o que você deseja, ok?
3 vezes a soma dos n números naturais que você conhece, n mais 1, e isso tudo é igual a n mais 1 ao cubo. É a coisa mais horrorosa de se escrever n mais 1 ao cubo, né? É uma maneira de você ter n mais 1 ao cubo, olha que coisa horrorosa, né? Bom, mas é a manipulação bacana que vai nos dar a nossa identidade. Tranquilo? Bom, vamos começar a manusear. A primeira coisa que você vai observar é lembrar de que a soma dos n números naturais forma uma PA de razão 1. E aí, por isso, você vai lá na sua busca, né, dos seus estudos anteriores, lembrar que a soma dos n números naturais é necessariamente o que estou te ouvindo daqui falar, né, que você deve estar me dizendo, que é o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos que você está somando, que é n, dividido para 2. E lembrando deste resultado, agora a gente vai começar a fazer as manipulações necessárias para chegarmos exatamente na igualdade que nós desejamos. Bom, vamos começar, né? Agora eu vou pegar essa igualdade aqui já verídica e vou fazer a seguinte manipulação para chegarmos à nossa conclusão. Beleza? Bom, vamos lá. Desse lado eu tenho n mais 1 ao cubo, percebe? Deste lado aqui, ó, da igualdade. Isso aqui eu vou deixar quietinho, tá? No canto que eu tenho, que é o que eu quero, é 3 vezes o que eu quero, tá? Eu vou chamar isso aqui de 3 vezes a soma que eu desejo, tá? Isso aqui, ó, é a soma desejada. De boa? Que é a soma que eu estou buscando. É 3 vezes ela, tranquilo? Aqui aparece mais 3 vezes essa soma, que é equivalente a isso. De boa? Tá, vamos fazer isso. Vai aparecer 3 vezes esta soma. Só que esta soma é exatamente 1 mais n vezes n dividido para 2. E aqui, nessa última parcela, sobra apenas n mais 1. Tranquilo? Tranquilo, né? Mais n mais 1. Eu vou deixar assim em parênteses para ficar bonitinho o que eu vou fazer e organizar com vocês. Primeira coisa que tem um denominador ali indesejado nessa desigualdade, que é aquele 2. O que é que eu vou fazer? Como isso é uma igualdade, eu vou multiplicar tudo por 2. Ou seja, eu vou duplicar a igualdade completamente para retirar aquele 2 dali. Vamos fazer isso, né? Duplicando a minha igualdade, ou seja, multiplicando isso aqui por 2, tá? O que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 2 vezes n mais 1 ao cubo, que é igual a 6 vezes a soma desejada, tá? Essa é a soma desejada que você está buscando. Aí aqui o 2 vai embora, então vai ficar mais 3 vezes n mais 1 vezes n, né? Porque 1 mais n é a mesma coisa que n mais 1, mais o dobro deste cara, que também está multiplicando por 2, que é n mais 1. Agora eu vou isolar o que eu desejo. Isolando o que eu desejo, vou deixar ele aqui quietinho, ó. Ele vai ficar aqui nesse membro, tá? Vai ficar 6 vezes a soma desejada, tá aqui ele. E ele, por sua vez, é igual a este valor que já está, né, definido aqui para a gente, tá? Tranquilamente. Ele já está aqui definido, né? Que seria quem? 2 que multiplica n mais 1 ao cubo. E eu vou trazer ao primeiro membro exatamente esta parcela, ou este valor. Então, como ele vem ao primeiro membro, vai vir menos 3 vezes n mais 1 vezes n. E vou trazer a terceira parcela que está lá, que seria essa, para o primeiro membro, e aí ele vai vir menos 2, que multiplica n mais 1. E isso, com certeza, é igual a 6 vezes a soma que eu desejo. E aí já está tudo quase terminado. Agora basta você fazer uma organização
melhor para enxergar o que você está buscando, beleza? Vamos organizar. Perceba que aqui aparece como fator comum exatamente o n mais 1. Quando eu coloco o n mais 1 em evidência, o que é que vai sobrar dessa parcela? Você deve estar me dizendo que vai sobrar 2 que multiplica n mais 1 ao quadrado. Quando eu coloco n mais 1 em evidência nessa parcela, você deve estar me dizendo que vai sobrar menos 3n. E quando eu coloco n mais 1 em evidência nessa parcela, você deve estar falando que vai sobrar menos 2. Que, por sua vez, precisa ser igual a 6 vezes a soma desejada. Tranquilo? Bom, organize agora, tá? Faça a organização dessa parcela aqui e quase está terminado. Logo, tá? Aquilo ali 6 vezes o que você deseja, n mais 1, né? 6 vezes o que você deseja vai ser igual a n mais 1 que multiplica. Ó, tenta acompanhar aí que eu vou fazer um pouquinho rápido, que é o seguinte, ó, aqui vai aparecer só isso aqui, ó, só essa parcelinha aqui, ó, só essa. Tá? Vai aparecer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, ou seja, vai aparecer ali n ao quadrado mais 2n mais 1. Só que esse número que agora eu falei para você, que é o desenvolvimento disso, ele está multiplicado por 2. Tá? E por ele estar multiplicado por 2, vai aparecer o dobro dele. Vai aparecer 2n ao quadrado mais 4n mais 2. Só que isso aqui ainda está subtraído de 3n e ainda está subtraído de 2. E isso é igual a 6 vezes a soma desejada. Organizando, você vai perceber que esse cara aqui, ó, vai embora com esse. Logo, você percebe que 4n e menos 3n, né, vai dar exatamente mais n. E aí, você que já é esperto o suficiente, vai observar que aqui vai ter um fator comum nessa soma das duas parcelas, que é n, que são as únicas coisas que sobraram daqui, né? 2n ao quadrado mais n. Então, dá para pôr n em evidência. Concorda com isso? Logo, vou fazer isso. Então, n mais 1, que multiplica... Vou colocar o n em evidência, viu? Dessas duas coisas que sobraram daqui, dessa organização. Lembrando que nessa organização sobrou o quê? Sobrou aqui, ó, 2n ao quadrado mais n, beleza? Colocando o n em evidência, vai sobrar 2n mais 1. Que quando eu dividir por 6, ó, quando eu dividir aqui por 6, eu vou concluir exatamente a soma desejada. O que é que você acabou de concluir? Que a soma que você busca, que é a soma dos quadrados dos n números naturais, vale exatamente n mais 1, que multiplica n, que multiplica 2n mais 1, dividido por 6. Isso independe de onde você vai parar. É a soma de uma quantidade n de números naturais, quaisquer que você está falando. Claro, você está falando da soma dos quadrados desses n números naturais. Então, a partir de agora, você já tem isso em mente. Você acabou de concluir o seguinte comigo. Tá? A nossa conclusão, você acabou de observar, né, a seguinte ideia. Agora você já sabe que 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais parará, 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 n ao quadrado sempre vai valer o quê? N mais 1 vezes n vezes 2n mais 1 dividido para 6. Para qualquer quantidade de números, né, naturais que você deseja somar. Tá?
Bom, vamos fazer isso um exemplozinho, né, para a gente concluir rapidamente, né, e fechar aí a nossa ideia dessa identidade da aula de hoje. Beleza? Bom, imagine que você agora, já sabendo disso, deseje somar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Eu não vou fazer tão longe, tá? Vou fazer somente até o 10 ao quadrado. Era como se eu estivesse somando todos os quadrados até 100. Só os quadrados perfeitos, né? Que é a soma dos quadrados. Ou seja, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, depois de 64, 81, né? E 100. É como se eu estivesse fazendo a soma desses números todos de uma vez compactados. Sim? Quanto que isso vai dar? Bom, isso vai dar exatamente 11. Por que 11, Diego? 10 mais 1, que n é 10, vezes 10, que multiplica 2 vezes 10, que é 20, mais 1, que é 21, dividido para 6. Como você é uma pessoa esperta e rápida de cálculo, provavelmente você já deve estar dizendo assim, vou simplificar esse cara e esse por 2, então aqui sobraria 5 e aqui sobraria 3, e depois eu vou simplificar este 3 com esse 21, aqui sobraria 7 e aqui sobraria 1. Na prática, você vai estar fazendo e descobrindo que essa soma que a gente acabou de falar, dos quadrados de 1 até 10, dos 10 primeiros naturais, tá? Vai ser exatamente 35 vezes 11. E aí, 35 vezes 11 é equivalente a, estou ouvindo você me dizer, que é 385. Beleza? Tranquilo? Tá? Multiplicar por 11, todo mundo sabe, é uma tarefa bem fácil, né? Como é 35 vezes 11, 35, 35, é como se você estivesse somando 3 e 5 aqui, que dá o 8, repete o 3 e o 5 fica. Tranquilo? Bom, espero aí, né, que vocês tenham compreendido bem essa ideia da identidade importante e você agora tem uma tarefinha, se você quiser, porque se você entendeu a lógica do que eu fiz, você já deve estar se perguntando, então eu já tenho estratégia suficiente para dizer a soma dos cubos dos n primeiros números naturais, né? Deixando aí um desafio para vocês, né? Para vocês praticarem aquilo que vocês viram na aula de hoje. Beleza? Nos encontramos em breve, hein? Valeu! Até mais!